A paz do Senhor, igreja. Eu quero convidar a igreja para que a gente possa estar fazendo a leitura no livro de 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 14. Do 6 a partir do 14. Que diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver com a luz e com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre crente e incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis por mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Essa passagem ela está retratando muito a convivência que estava existindo na igreja de Corinto. Existiram muitos problemas que deram origem a essa segunda epístola de Coríntios. E em uma de suas viagens lá para a igreja, Paulo ele pôde comprovar pessoalmente que ali estavam existindo muitos problemas. Isso aqui não está legal. E quando Paulo escreveu essa carta, ele deu conta dos problemas graves, mas ele escreveu essa carta com muita lágrima, com muito choro, com muito sentimento. Não para que aquelas pessoas ficassem entristecidas, mas para que aquelas pessoas pudessem entender que ele consagrava um amor muito grande pelas igrejas, e aquela igreja ali, especificamente a igreja de Corinto. E quando a gente está lendo essa carta toda, depois vocês podem até observar, Paulo está fazendo inúmeras exortações. Mas é aquela coisa, a exortação ela não vem para que a gente venha desmaiar ou para que a gente venha entristecer. A exortação da parte de Deus, ele é uma prova linda de que o Senhor nos tem por filhos. E a exortação, ela chega um momento que ela produz realmente um fruto digno de arrependimento, ela produz um fruto digno de justiça. E dentro dessas exortações que Paulo estava dando para a igreja, era para que a igreja não pudesse se colocar em um jugo desigual, para que pudesse haver uma limpeza, tanto na carne como também no espírito. E uma dessas coisas que Paulo está tratando é que para a igreja não se colocasse em um jugo, na verdade, com quem? Com os incrédulos daquela época. Para que a igreja não se colocasse em um jugo desigual e diante de pessoas como existia ali próximo da igreja de Corinto, que eram pagãos. A cidade de Corinto era uma cidade onde a religião oficial era idolatria, eles eram pagãos. Então a igreja ela estava no centro daquilo tudo. Então Paulo ele estava alertando para que aquelas pessoas não se deixassem ser influenciadas. Elas não se permitissem ser influenciadas. E quando ele falava isso, era chamando essa atenção da igreja. Por quê? Porque a igreja ela estava cercada de muitos pagãos, e era muito comum naquela época as relações comerciais, era muito comum os contratos, mas tudo que ele queria trazer era não deixe ser influenciado por essas pessoas. Então ele trazia isso de forma muito intensa. Mas por que isso? Por que evitar que eles fossem pessoas influenciadas? Porque de fato existem coisas que são muito distintas, existem coisas que naturalmente elas não podem se unir, existem coisas que são fundamentalmente incompatíveis com a igreja de Cristo nos tempos de hoje. E assim, é muito, às vezes, a gente estava até falando sobre isso no último culto, que às vezes a gente tem uma ideia de mundo muito de porta para fora, mas hoje a gente está sendo bombardeado por muitas coisas, e se você se colocar, se você se submeter, quando você menos pensar, você está sendo influenciado e está se colocando em um jugo do qual o Senhor não escolheu para a minha vida e nem para a sua vida. E o que acontece? Quando ele estava usando essa expressão jugo desigual, Paulo, na verdade, estava rememorando uma lei que fazia parte lá do Velho Testamento.
Testamento. E é uma lei que está expressando lá no livro de Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, 10. Que diz assim, Deuteronômio 22, 10. Não lavrarás com boi e jumento no mesmo jugo. Ou seja, não utilize boi e jumento no mesmo trabalho agrícola. Por que isso? Porque a lei daquela época, a lei no Antigo Testamento, ela reconhecia que animais que estivessem de carga, eles poderiam sofrer um jugo desigual. Mas assim, o que significa esse jugo, na verdade, no sentido literal? E a igreja, quando a gente está lendo uma passagem dessa, a gente precisa buscar o sentido literal das coisas e o sentido figurado do que o Senhor está usando para poder tratar a nossa realidade. O jugo, no sentido literal, era uma peça de madeira que era colocada sobre a cabeça do animal. E junto àquilo ali, ele atrelava aquilo ali para o arado ou para uma carroça. Então, quando era colocado o jugo sobre a cabeça do animal, era para que pudesse aproveitar mais a força física daqueles animais no trabalho em campo. Então, tudo que Paulo estava usando, mesmo que fosse esse entendimento, mesmo que fosse esse sentido figurado, era para ilustrar para a igreja que todas as vezes em que alguém buscasse uma associação, todas as vezes em que buscasse uma sociedade com incrédulos, qualquer tipo de relação, associação, essa pessoa estava realmente sofrendo essa influência. Se ela se permitisse, ela poderia sofrer uma influência e ela colocar-se sob um jugo desigual, do qual poderia lhe causar um certo tipo de dano. Mas o jugo no sentido figurado significa o quê? Sujeitar-se, submeter-se. É o sentido figurado que tem acerca dessa palavra. Então, quando Paulo diz assim, sujeitar-se, submeter-se, ele está usando uma expressão muito clara, de que não é, por exemplo, ninguém que vai nos fazer nos submeter a uma coisa da qual Deus não quer para a gente. Não é ninguém que faz isso, é você mesmo. Não, é uma expressão muito clara, é você que se submete, é você que se põe, é você que se coloca diante dessa situação de julgo. E, logicamente, quando ele utiliza essa figura de estilo, ele utiliza essa simbologia, ele está querendo dizer que você está passível de quê? De sofrer um dano, de sofrer uma dor, de sofrer uma consequência, porque o jugo ele é desigual, um sempre vai sentir mais do que o outro. Aí você pergunta, quem é que sente? Eu te digo, é a igreja de Cristo. Por quê? Porque ela já sabe que ela não pode se associar a incrédulo, ela já sabe que ela não pode se associar a quem vai contra os valores de Cristo, mas mesmo assim ela resolve assumir o dano. Então, há uma consequência de dano? Há uma consequência de dor? Há. Um trilha o caminho de um jeito, o outro está trilhando de outro. Um ara a terra de um jeito, o outro está fazendo de outro modo. Um é mais alto, o outro é mais baixo. As forças, elas não se compatibilizam. E, em razão disso, há um dano, sim. Há um sofrimento do qual o Senhor não quer que passe. E, gente, era muito específico isso, porque Paulo chamou a atenção da igreja e escreveu a carta movido de grande sentimento. Porque Paulo, mais do que ninguém, sabia que era melhor trabalhar com o quê? Com vamos evitar, do que simplesmente já ver o problema já pronto e instalado. Então, quando ele estava fazendo isso, ele estava fazendo para que as pessoas não fossem influenciadas, tanto aquelas que já estavam naquela situação, com outras que poderiam acontecer isso. Então, quando a gente vê, é que a igreja de Cristo hoje, ela está uma igreja que está sendo desafiada a entender que essas consequências, elas existem porque é a gente que procura. É a gente que se submete a isso. Não é ninguém que nos impõe, não é Deus que nos impõe. É simplesmente uma coisa decorrente de quê? Das nossas próprias escolhas. E quando se trata de sofrimento, engraçado, que quando se trata, por exemplo, das nossas renúncias, ou quando se trata de um dano específico, de algo que você faz por amor a Deus, a gente não quer nem passar. Mas quando se trata de algo decorrente das nossas escolhas, o que é que a gente faz? A gente imediatamente lança esses sentimentos
para o departamento da religião, e aí o Senhor vai e começa a ter que dar conta dessa situação específica que está acontecendo na minha vida agora. Mas muitas vezes o sentimento, ou o que nós estamos passando naquele momento, ele não decorre de uma escolha de Deus para a nossa vida, mas muito mais daquilo que nós escolhemos e que a gente resolveu se submeter, que a gente resolveu se colocar no jugo, que a gente resolveu trazer isso para a nossa vida. Então, não significa que Deus te colocou isso para você, mas a gente leva aquilo dali para o campo do departamento da religião, faz com que a nossa fé seja uma fé completamente restrita ao que é um campo emocional. O sentimento está existindo, essa situação está acontecendo comigo, a minha fé está emocional, contra totalmente um culto racional de adoração a Deus. Fica aquela fé completamente restrita, aquilo tudo acontecendo, mas a igreja ela não consegue ver isso. Então, ela prefere muitas vezes partir para a lágrima, ela prefere partir muitas vezes para o sentimento, e ela esquece que, na verdade, toda essa decisão dela partiu de quê? De um ego. O ego da gente faz isso. O ego da gente faz a gente ter nossas escolhas, sofrer as consequências e querer colocar todas as nossas decisões de tudo aquilo que a gente se submeteu aonde? No departamento da religião. Resolva Deus. E isso é o que o Senhor, na verdade, não quer para a gente. Ele não quer uma escolha que te traga um dano, ele não quer isso. E o Senhor sabe que muitas vezes essa escolha decorre de quê? De relacionamento. Está tudo no campo do relacionamento. São as nossas associações. Aí você pergunta, associação com o quê? Porque muitas vezes você pode estar vivendo com pessoas ou situações ou relações que impliquem dizer que tem uma fé em Deus. Mas a minha pergunta é, tem os mesmos valores? Porque no momento em que você se une a Jesus, você se une aos valores que Jesus também apresenta. Então, por exemplo, pode ter uma situação, mas tem fé em Deus, mas até o diabo sabe que Deus existe. Mas assim, eu estou me colocando nessa situação e essa minha relação agora está frutificando o quê? Os valores que eu aprendi em Cristo, porque no momento em que eu aceitei Jesus, eu me uni também aos valores dele. Então, isso, na verdade, é o nosso gatilho para que a gente entender que nem toda situação você deve se submeter, nem toda relação você deve se associar, e principalmente se não estão carregando os mesmos valores e princípios do qual você aprendeu na presença do seu Deus. E quando a gente está falando muito a respeito dessa questão da palavra em si, quando Paulo usa para ilustrar isso, a gente fala muito, quando a gente fala assim em julgo desigual, hoje a igreja de Cristo ela tem uma tendência a querer motivar esse julgo desigual no campo do quê? Do relacionamento entre homem e mulher. Pode observar, todas as vezes que a gente lê essa palavra é julgo desigual, a gente traz muito para o campo do homem e da mulher. É isso? É também. Mas não é apenas isso, porque essa palavra ela tem implicações bem maiores. Eu sei que a Bíblia ela é recheada de metáforas, ela é recheada de muita simbologia, de figura de estilo, mas para que até a gente possa entender essa figura de estilo, até para que a gente possa entender essa palavra que foi utilizada por Paulo, qual foi a realidade que ele quis mostrar para o homem para poder entender essa simbologia, a gente vai precisar ir no sentido literal da palavra. Jugo, na verdade, era uma peça de madeira encaixada na cabeça dos animais para eles trabalharem, não para eles acasalarem. Então, assim, aí a gente tira o quê? Se trata de toda e qualquer hipótese de campo relacional que eu e você a gente tenha. Não especificamente, não apenas no relacionamento entre homem e mulher, mas toda e qualquer forma de relação em que você se associe com o incrédulo e que, na verdade, te permita você ser uma pessoa o quê? Influenciável e isso te trazer um quê? Um dano. Igreja, quando a gente observa essa palavra, eu entendo essa palavra como o quê? Como uma advertência de Deus para a igreja. Porque o Senhor sabe que no momento que a gente se associa e que a gente se põe um jugo desigual, seja qual for a relação, o Senhor sabe que a gente vai sofrer um dano. Então, quando ela veio trazendo isso, a gente precisa entender que essa palavra, na verdade, ela não significa exatamente essa coisa específica entre uma relação entre o homem e entre a mulher. E não se trata, para que a igreja fique ciente, de uma ordenança divina, mas que ela veio de forma arbitrária, de uma ordenança divina que ela veio de uma forma discriminatória. O Senhor Deus nas nossas vidas, Ele não está querendo que a igreja de Cristo ela se coloque dentro de uma bolha.
Ela se coloca dentro de uma bolha e a partir dali ela não se relaciona com mais ninguém. Não, igreja, não é isso. Tanto não é isso, que como a gente conversou e falou muito acerca dessa passagem esses dias, o Senhor Jesus não orou para que os discípulos dele estivessem livres do mal. Não orou para que eles estivessem, a partir de hoje, que essa retenção aqui acerca da tentação. Ou seja, tudo aquilo em que eles forem tentados, não, Deus tira para poder evitar toda e qualquer forma de tentação deles. Não, o próprio Jesus, gente, ele foi tentado. O próprio Jesus, ele foi tentado. Pelo contrário, Jesus está dizendo o quê? Olha, seja, que a gente, como igreja, a gente lute pela vida que ele nos deu. Ou seja, a questão aqui é um campo de batalha, mas o Senhor quer te fazer vencedor nesse mesmo campo de batalha onde está todo mundo lutando. A diferença, na verdade, é de quem teme a Deus. A diferença, na verdade, é que enquanto uns querem degladiar, o Senhor Jesus, ele nos dá vitória. Então, é o mesmo campo de batalha que nós estamos. A única diferença está em aquele que teme ao Senhor, aquele que preserva o que recebeu, e aquele que não se deixa, na verdade, ser influenciado, porque é a coroa a gente que tem que lutar. Então, é o mesmo campo de batalha, só que a diferença está em quem o Senhor livra. A diferença está naquele que invoca o nome do Senhor. A diferença está daquele que teme o nome do Senhor. É engraçado que a própria palavra do Senhor diz, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora qual é o versículo que ele estava falando a respeito disso, que é um versículo lá em Jeremias. Deus, ele é tão lindo, Deus, ele é tão perfeito, que o Senhor disse assim, né? Porei o temor em seu coração, para que eles não se apartem de mim. Até o Senhor, ele coloca esse temor, ou seja, significa dizer que esse temor não estaria no meu coração e não estaria no seu coração se não fosse o Senhor quem colocava. A questão é quem, na verdade, quer fazer desse temor algo frutífero para a vida toda. Então, todas essas questões aqui, quando o Senhor Jesus estava fazendo isso, não era o que Paulo, na verdade, estava trazendo para a igreja, não era uma ordenança arbitrária de que a partir de hoje vocês não se relacionassem com ninguém. Ele só estava querendo realmente que a igreja tentasse que não poderia haver uma sociedade com o incrédulo e pessoas que, na verdade, não carregassem os mesmos valores de Cristo que você recebeu, ao ponto de te influenciar a fazer coisas que, na verdade, não é do comando de Deus. Aí você pode parar e pensar, mas isso está muito distante da minha vida. Eu te digo que não, porque tudo é complexo. As nossas relações são complexas e nós estamos recheados de relacionamentos. Relacionamentos dentro de casa, a gente tem relacionamentos do trabalho, a gente tem relacionamentos família, a gente tem relacionamentos empresa. E tudo que a gente tem que estar atento é aquele comando que o Senhor nos dá. Eu não posso me colocar em um jugo, eu não posso me submeter a uma situação dessa, porque não vai haver jamais comunhão entre treva e entre luz. Igreja, é importante que a gente saiba disso. O Senhor não está querendo te afastar das pessoas, pelo contrário, a gente está aí para poder desbravar mesmo. E é o modo como a gente crê em Jesus que vai ser tão intenso e tão verdadeiro que vai fazer com que o outro se molde em você. Mas, na verdade, é a gente dizendo, olha, esse mundo, da forma como ele está, eu não aceito esse slogan que estão querendo dar para a minha vida. Eu aceito que a palavra de Cristo e o modelo da igreja que o Senhor prometeu foi apenas um. Então, quando ele coloca essa situação específica, o que a gente vai verificar? Espera aí, eu vou me colocar, eu vou me submeter, tem um dano para mim. E pode ter certeza, igreja, que não é porque a gente tem capacidade que Deus dá, não é porque a gente consegue levar à frente, puxar a carroça, não é o modo que a gente sabe que é bom de arar a terra, que significa dizer que você não tem um dano, não. Porque o Senhor sabe que nesse trabalho específico aí, quem vai sofrer o dano é você. O Senhor sabe que é a gente que às vezes peita de dizer, essa situação aqui eu levo, mas eu tenho fé em Deus e vai tudo. E nem sempre isso significa, porque Deus já está dizendo, isso pode te trazer um dano, essa relação sua, essa forma de associação em que você não tem o cuidado de carregar os mesmos valores e os mesmos princípios que você recebeu de Jesus. Porque de lá de cima ele olha e vê que não tem comunhão. Ou você acha que o Senhor não atenta para a sua igreja quando ela quer ter comunhão com algo que faz até gerar até o ciúme de Deus nas nossas vidas? A palavra já diz, quando Paulo trouxe essa exortação para a igreja, não tem comunhão entre luz e trevas, não há sociedade entre justo e incrédulo.
Não é você se afastar de ninguém, não é você entrar numa bolha, não é você criar algo discriminatório. É você estar atento para que você não se submeta, você não se coloque em um jugo aonde você sofra. Por quê? Porque o outro lado não tem sociedade com a gente. Do outro lado não tem relação com a gente. Então fique atento, na verdade, igreja, é a própria palavra que ela é viva e eficaz para a minha vida e para a sua vida nos tempos de hoje. E quando Paulo estava trazendo essa situação específica, até trazendo, rememorando a palavra no sentido figurado, para poder mostrar os perigos que a igreja de Cristo poderia estar correndo. E quando Jesus, igreja, ele está dizendo assim, olha, não vou, eu estou orando para que essas pessoas, na verdade, elas tenham o quê? Não vou orar para poder saírem do mundo. É um campo de batalha, a gente tem que lutar pela nossa vida, pela vida que Deus nos deu. Sabe? E é impressionante, gente, que tem gente que faz questão disso. Quando você olha para uma pessoa que, na verdade, está servindo a Deus e você vê que a pessoa, ela entende a vida que ela recebeu em Deus. Quando ela aponta a vida dela, não é de qualquer jeito. Uma pessoa completamente ministrada pela palavra de Deus, ela não aponta a vida de qualquer jeito. Quando você fala com a pessoa, ela está ministrando a vida dela de uma forma que é intensa, onde os membros dela já dizem o quanto que ela é feliz na presença de Deus. Os membros falam por si só. A pessoa, ela chega, você sente o brilho de quê? Da vida. Ela recebe a vida que Deus deu. Ela recebe a conversão, ela recebe a ministração do Espírito Santo na vida dela. A gente sabe essa diferença. Então, quando o Senhor Jesus, ele está, por exemplo, orando, não para que a gente, na verdade, não seja tentado, não para que a gente, na verdade, não tenha nada nos acontecendo, não, ele sabe que o conflito vai existir, que a tentação vai acabar rodeando, porque o próprio Jesus passou por isso. Mas o Senhor Jesus, ele ora para que a igreja de hoje, ela tenha o quê? Vitória. A questão é que, como é que a igreja de Cristo hoje, ela olha a vitória? A gente quer muito olhar a vitória como algo palpável. A gente quer muito olhar a vitória como algo que a gente possa ver. Mas deixa eu te falar uma coisa, existem mistérios, gente, existem tesouros que são muito secretos na presença de Deus. Você sabe qual é a maior vitória de você hoje poder estar na presença de Deus e discernir o que é bem e o que é mal? Discernir o que é bom e o que é ruim? Discernir engano de verdade, discernimento de espírito, saber quem está usando, na verdade, o nome do Senhor para proveito próprio. Existe o quê? Vitórias na presença de Deus, que é a renovação da minha mente e da sua mente, mas a gente entende a vitória como algo palpável e algo que eu vou ter que usufruir para entender que é vitória. Não, igreja. A vitória na presença de Deus, ela vai muito mais além do que eu e você, nós podemos esperar. Vitória na presença de Deus é você também poder botar a sua cabeça no travesseiro e você deitar com paz. Porque a paz na presença de Deus, ela excede todo entendimento. Vitória na presença de Deus é saber que você é completo. Enquanto o mundo procura uma resposta, você tem resposta em Cristo. Pô, é diferente. Então, quando Jesus ele estava orando para que a gente, na verdade, fosse livre do mal, Jesus estava orando por tudo isso aí. Porque a gente ter um discernimento e uma mente renovada no Espírito, isso é vitória, igreja. Isso o mundo não busca, mas isso nós temos na presença do nosso Pai. Então, eles estavam buscando isso. E o que significa isso? Nem tudo hoje a gente abraça, mas eu tenho discernimento do que é bom e do que é ruim que Deus está me dando para a minha vida. E eu tenho discernimento hoje. Aí a gente tem que buscar isso. Pô, eu tenho que ter discernimento hoje, Deus. Para quê? Porque nem tudo que, na verdade, falar o nome de Deus é onde Deus está. E a gente que tem que ter, na verdade, essa mente renovada em Cristo para saber aonde é que o nosso Pai está. Nós temos que ter essa mente renovada em Cristo. Por que Paulo precisou advertir a igreja? Era a igreja que estava convertida, falando, pregando o nome de Deus. Só que, na verdade, Paulo sabia que era uma igreja que estava fragilizada e que, se não tivesse a verdadeira vigilância, ela poderia se deixar ser influenciada. E muito mais por que, igreja? Porque aquelas pessoas que estavam convertidas ali na igreja de Corinto, que Paulo estava fazendo referência, eram as mesmas que um dia não foram convertidas e que já tinham recebido o que era um passado idólatra. Então, ou seja, aquelas pessoas já experimentaram o que aconteceu lá. E uma vez que eu já estou na presença de Deus, uma vez que eu já recebi essa nova conversão, a vigilância é nossa. Não se deixe ser influenciado. Aí a gente tem que entender todas as coisas que o Senhor fala. Eu te digo uma coisa, igreja.
está carregando o mesmo valor que você aprendeu de Cristo, porque no momento que está diferente, a sua associação já é vista por Deus de outra forma. Isso aqui carrega os mesmos valores que tem em Cristo para a minha vida, isso aqui não carrega, então por que eu vou me associar? Eu vou ter problema lá na frente, eu vou ter um dano lá na frente, vai ter uma consequência, e a consequência, na verdade, é a minha escolha. E depois só sobra o que, igreja? Levar tudo isso para o departamento da religião, porque quando a gente já fez e já obedeceu, Deus resolve aí. E o Senhor, Ele vê todas essas coisas, porque a gente é feito de quê? Das nossas próprias escolhas e decisões. Então, não vamos deixar que esse ego esteja aflorado ao ponto de achar que nós somos bons o suficiente. Gente, a gente não é bom coisa nenhuma. A gente depende de Deus para tudo. E uma vez que, na verdade, a gente experimenta o que é fazer algo, o que é viver as nossas relações como fruto de algo do Senhor, nunca mais a gente vai usar em tomar decisões ou viver determinadas coisas sem que primeiro a gente escute o Senhor. Porque é Ele que sabe exatamente todas as coisas para a nossa vida. Então, essa palavra aqui, ela tenta muito mais retratar isso. É essa advertência para a igreja de Cristo na Terra. A igreja de Cristo na Terra está sendo desafiada, na verdade, a entender isso. Que toda e qualquer situação de sujeição, de submissão e de julgo desigual não é uma escolha de Cristo para a minha vida e nem para a sua vida. Não é ninguém que vai te impor isso, mas significa uma decisão sua passível de ter um dano. Não significa dizer que todas as pessoas que estão ao seu redor trilham o caminho e arem a terra do mesmo jeito que você. Então, tome muito cuidado. É essa advertência que Paulo está trazendo para a igreja. Toma muito cuidado. Assim como no passado, em modo de figura de estilo, simbologia, não se juntou boi e jumento para poder arar a terra, assim o Senhor fala conosco hoje, nesse caminho, nesse trilho que Ele dá para a gente, nas nossas estradas, nas nossas caminhadas. Não coloque, na verdade, não se permita você se colocar em uma situação onde você vai sofrer um dano. Isso aqui já é uma advertência da igreja de Cristo na terra. Então, assim, essa palavra que eu trago hoje para a igreja, que é uma palavra para que a gente fique bem atento, que o passo de vitória de Cristo para as nossas vidas hoje vai muito mais além. Tudo que o Senhor está falando e tudo que o Senhor está advertindo é para que a gente veja as vitórias que Cristo quer para as nossas vidas. E uma vitória não segundo um olhar nosso, carnal, de satisfação, de bens, de coisas palpáveis, mas algo realmente de uma mente renovada na presença do Senhor. Gente, o que a gente mais tem visto agora na igreja é que a gente tem sempre falado disso, dessa liberdade que Deus quer nos dar de uma renovação de mente. Mas por que o Senhor fala a respeito disso? Porque essa renovação da mente é o que vai transformar as nossas vidas. É quando a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, porque a renovação de uma mente renovada que faz a gente caminhar na terra. É a renovação da nossa mente que faz, na verdade, a gente estar no mesmo campo de batalha dos outros, mas a gente entender que Deus Ele nos coloca de forma diferente. A diferença está em como Deus faz na nossa vida. Então, por aí, já não é a mesma coisa, não é da mesma forma como Deus lhe vê. Então, se Deus não te vê da mesma forma, por que tu quer se associar ao outro que vê e faz as coisas de qualquer jeito? E isso, gente, é algo muito prático e acontece de forma muito... sabe, muito, assim, sutil. Porque vez você tenta, na verdade, vai fazer uma vigilância de algo, aí você vai verificar que não carrega os mesmos valores, mas ainda assim, às vezes, a gente está lá de braços dados, de mão dada, alisando e tudo. E não carrega os mesmos valores. Detalhe, no meio daquela situação, você se torna igual. Era isso que Paulo estava falando para a igreja. Epa, eu não quero que vocês se permitam ser influenciados. Primeiro porque Paulo sabia que eles já vieram de lá. Sabia do tanto que eles eram frágeis nesse sentido. E segundo, porque para que vocês não se tornem isso e vocês não tenham dor nem consequência. Ao ponto de um apóstolo escrever uma carta, trazer essa advertência para a igreja, escrever com lágrimas e sofrimento, então eu vou te dizer, é alguém que já estava chorando pelos danos que a igreja de Cristo poderia sofrer por se deixar ser influenciado. Então, talvez hoje você olhe e diga assim, mas eu não tenho essa situação específica, mas cria vigilância, porque se a gente verificar como essa palavra ela nos ensina que tudo está no campo do relacionamento, e a gente vive rodeado de relacionamentos,
a gente vai entender. Agora, lembrando, igreja, que quando a gente está trazendo essa palavra, não é nada, não é discriminação, não é uma palavra discriminatória, não se coloque dentro da bolha, não a partir de hoje, não posso falar com ninguém porque eu não posso me relacionar com quem... Não é nada disso. O mundo aí fora, ele está sedento exatamente de nós. Eu estou falando de uma associação que te traga dano porque você ou eu se permitiu ser influenciado por pessoas que, na verdade, não trazem os mesmos valores de Cristo para mim e para você. Então, assim, mais essa palavra, na verdade, é que ela traz uma advertência para o corpo de Cristo, aquilo que nós somos desafiados a entender. Então, eu convido a igreja para que a gente possa estar de pé.